minutos, são 11h19. Vamos para o terceiro bloco de conversa com a Laís Andrade, psicóloga, conversando com a gente aqui. Vamos agora ouvir as perguntas das pessoas. É esse 1h29? Isso. Mas antes, é para repetir o nome do livro, William? Isso mesmo. Tem um ouvinte pedindo o livro, Laís, que você falou o nome dos digitais. Certo, é A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michael Desmourguet. Então anota aí, né? Anote aí, gente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui no meu... Vamos fazer logo essa aqui, depois eu tenho duas aqui no meu WhatsApp pessoal. Vamos ouvir a participação de um ouvinte. Oi, Carol, bom dia. Eu queria falar com a psicóloga, porque assim, minha filha, né, como você sabe, minha filha perdeu o pai, ela tinha 6 anos. E ainda hoje, né, ela me cobra o pai. Porque ela fala, mãe, ela começa a chorar, até a hora que ela chora, eu falo assim, mãe, por que eu não tenho pai? Porque a minha prima tem pai. E eu não tenho pai. Eu falei, não, porque seu pai, eu contei ela, né? Como é que foi? Contei a história a ela. Só que ela tem hora que conforme, ela não fica conformada, né? Pela perda do pai dela. Aí sempre eu vou lá no cemitério, levei ela para visitar a cova do pai dela, eu falo, seu pai agora tá morando aqui. E eu converso com ela direitinho, explico as coisas a ela, né? Fico explicando as coisas, como é que foi. Eu só li, eu também não tenho mais pai. Mas o meu pai que faleceu, meu pai faz 3 anos, né? Que faleceu. E o dela, 6 anos, que faleceu. E ela vê a prima dela mal com o pai, né? E ela fica triste. Ela chora. Mas eu já expliquei a ela o que foi. Chegou, né? É verdade, querida. É a história do como viver o luto, né? A gente ia tocar nesse assunto na parte das mulheres, mas a gente já está na história mesmo, como vivenciar o luto, os jovens, né? Os adolescentes, as crianças principalmente, né? É uma situação bem delicada, né? Porque é uma criança de 6 anos e a gente precisa entender que a criança ela é muito operacional, muito concreta, ela é o que ela vê. Ela tem muita dificuldade de simbolizar, de entender questões abstratas, ou seja, de entender que o pai faleceu, que ele não está mais lá. Então, na verdade, ela tem pai. Ela tem um pai que faleceu, né? Então, dialogar muito com essa criança sobre tudo que ela quiser é importante, porque às vezes a gente também tem as nossas dores e fica tentando esquivar, evitar de falar, mas isso só vai causar mais ansiedade para essa criança. Mas esse é o processo dela. Acredito que tudo que ela pode fazer, ela está fazendo, que é falar a verdade, conversar, enfim, mas esse é o processo dela justamente porque ela ainda não tem maturidade para entender essa questão de uma outra forma como a gente entende. Então, esse é o processo dela e se caso ela perceber alguma sintomatologia mais aguda, ela precisa realmente de um acompanhamento psicológico. Laís, a propósito, tem uma pergunta exatamente sobre isso, né? Como as crianças estão se comportando como adultas. Ela tem uma cabeça muito madura para a idade, é filha única, vive só com a mãe. Até onde isso é bom ou ruim para a criança? É ruim. É ruim, né? A gente acha que que bonito, a criança está se comportando como adulto, mas, na verdade, ela está antecipando responsabilidades e informações que ela ainda não tem maturidade para entender. Então, a gente deve, sim, estimular as nossas crianças, estimular bastante, mas estimular dentro de um contexto em que ela consiga compreender, elaborar e ter o seu comportamento funcional. Provavelmente nessa situação, essa criança provavelmente não convive muito com outras crianças, né? Como ela falou, não vou saber, por isso que é tão importante a gente conhecer o contexto, mas ela falou que vive com a mãe, então talvez esse processo de adultização dessa criança esteja sendo rápido demais e isso vai atropelar fatores importantes para o amadurecimento dela. Criança tem que ser criança, né? Ser criança, brincar, enfim. Enfim, estar com criança. Tem cada fase, né? Porque tem muitas pessoas que não vivem a infância, chegam na fase adulta e quer ser criança, né? Exato. É um troca-troca. Bom, outra pergunta é delicada, mas a gente tem que falar, gente. Sempre a gente tem que falar, né?
uma coisa interessante também é em relação a essa questão da homossexualidade. Tem uma mãe dizendo aqui, porque eu falei desse assunto agora, e ela dizendo, eu tenho 2 filhos homossexuais e é muito difícil para minha cabeça. A minha primeiro e eles têm que enfrentar a sociedade, só tem eu para ajudar. É complicado, né? Gente, é muito complicado, porque apesar da gente já ter avançado muito nesse quesito, ainda é uma questão muito com tabus, né? Assim, para iniciar isso, eu queria que vocês entendessem que a homossexualidade, ela é uma condição, ela não é uma escolha. Você não acorda e fala assim, vou me interessar pelo mesmo sexo. Vou me interessar pelo sexo oposto. Então, assim como você tem a sua estatura, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a homossexualidade é uma condição. Então, se você impedir daquela pessoa viver quem ela vai viver engessada, ela vai viver infeliz. E eu tenho certeza que, no fundo, os pais e familiares, eles querem ver aquele ser humano feliz. Só que aí, às vezes, o ego, né, e querer agradar a sociedade fala mais alto, o preconceito, a falta de informação fala mais alto e causa tanto sofrimento nessa comunidade que precisa de acolhimento para que ela consiga realmente ser respeitada da forma devida. Já passou o telefone, né? Da pessoa que está pedindo? Eu passei, mas tem muita gente perguntando se você atende aqui em Sumé e o seu contato. Já chegou outro ouvinte perguntando aqui, Laís. Certo, eu atendo no Braslab, né? E posso passar o contato? Pode. 839-9617-3754. Qualquer coisa, vocês podem falar por lá. Bora, vamos fechar, gente, para a gente conversar um pouco sobre agora com as mulheres, né? Vamos lá. E os nossos dramas, né, Laís, as mulheres. Então, eu fiz uma pauta aqui para a gente falar um pouco mais desses problemas que as mulheres vivem, principalmente agora a questão da autoestima, né? Vamos estrear um programa novo aqui sobre os 50 mais, mas outra participação da Laís acontecerá com essa idade, mas a gente vai trazer agora uma fala bem interessante. As mulheres separadas, divorciadas, vivem muito preconceito na sociedade hoje, né? E o que a gente tem visto é que com esse tipo de preconceito, porque tem preconceito para todo lado. O Brasil é um país muito preconceituoso, né? Uhum. No cabelo, na forma, no biotipo. E velado, né? Exatamente. Também tem isso, velado, preconceito velado, tem mais essa. Muitas vezes as mulheres caem em depressão exatamente por isso, porque não conseguem mais voltar à sociedade, né? Porque foram separadas, porque foram divorciadas. Isso realmente tem sido um problema. Jaque, a gente ainda vive uma sociedade muito machista, apesar de todos os ganhos que a gente já obteve na nossa sociedade, né? E eu costumo falar que o machismo, ele faz mal a todo mundo. Ele não faz mal só às mulheres. A diferença, mas não menos gritante, é que eles matam mulheres, né? O machismo mata mulheres, porque entende-se que a mulher é posse, né? Que a mulher precisa seguir um certo padrão e isso é muito prejudicial. Mas o machismo, ele é ruim para todo mundo, porque, por exemplo, o homem aprende desde criança que ele não pode chorar, ele aprende desde criança que ele não pode dizer não a uma mulher, né? Então, isso causa pressão psicológica em todo mundo, mas obviamente que nas mulheres isso é muito mais intenso, perigoso e criminoso. Então, assim, a mulher, ela vive muitas pressões desde pequenininha, quando você precisa vestir colocar um vestido e senta direito, cruza as pernas, brinca de vassourinha, de boneca. Então, a mulher cresce muitas vezes com esses estigmas, né? E ela vai crescendo e vai passando, eu diria, por fases de cobrança. Então, você é um adolescente, aí você começa a namorar e já vai dizendo, cuidado para não engravidar. Cuidado para não sei o que lá. Aí pergunta, quando é que vai casar? Aí daqui a pouco, ao invés de se dar uma educação sexual adequada e tudo mais, fica dando pressão, né? Isso não vai ajudar. Aí daqui a pouco, quando é que vai casar? Quando é que vai casar? Então, e se eu não quiser casar? Sim. E se eu quiser ter uma vida independente e não ter essa pressa de casar? Então, a mulher fica nessa de, eu tenho que casar. Ela fica nessa pressão de realizações, né? De casar, ter filhos, ter uma família. E, quando ela casa, ela tem uma pressão de manter essa família. Como se fosse nossa obrigação e responsabilidade ter que manter a instituição casamento, que é
uma responsabilidade conjunta. Dos dois, é verdade. Então, a mulher passa muito por essa pressão e se ela decide separar ou viver independente, ela é vista como um ser que é problemático, que ninguém quer, Então, assim, a mulher ela é estigmatizada em todos os âmbitos, em todos os aspectos, ela sofre muitos preconceitos, ela é muito podada socialmente e isso faz com que, certamente, ela passe por mais transtornos psicológicos. De que os homens, né? Isso. Os homens é a história de, não, eu sou frio, morrendo de dor lá dentro, mas eu sou frio, eu enfrento, Fora né? que a mulher tem uma tendência a aceitar mais o processo do que o homem, né? Sim. Existe também esse fator, que o homem ele ainda reluta mais para procurar um tratamento psicológico, porque ainda existe muito estigma de que o homem, como eu falei, desde criança ele é obrigado ou estimulado a engolir as emoções, a não ser fraco, entre aspas. Não pode dizer não, a mulher não pode chorar. Exato. Então, ele vai crescendo compreendendo que, se ele tiver algum tipo de fragilidade emocional, ele está sendo fraco, ele não está dando conta das suas emoções e que isso não é aceitável. Mas, na verdade, gente, nós somos seres humanos. Então, nós precisamos, quando necessário, de ajuda, né? Você está com dor de dente, você não vai no dentista. Se você está com um problema de taxas, você não vai no endocrinologista. Então, assim, quando a gente está com algum problema que a gente não está conseguindo identificar bem, e geralmente, quando os problemas são nossos, a gente não consegue identificar bem. Então, a gente precisa de ajuda externa para conseguir elaborar melhor isso e ter uma vida mais feliz. As suas pacientes aqui, Maria diz, Laís, maravilhosas. Um cheiro. É muita gente. Depois vocês vão poder ver aí, a gente vai fazer um podcast, gente. Vai ficar um pouquinho comprido, mas, enfim, mas é muito interessante a entrevista, vocês vão poder ouvir. Uma mãe diz, é verdade, já perdi emprego por ser mãe solteira. Triste realidade que vivemos. É verdade. Especialmente no interior, né? Principalmente. Já que tem outro ouvinte falando aqui. Pois não. Ela botou assim, bom dia. Eu não sabia que tinha ansiedade e não aceitava a realidade de ter. Mas hoje entendo que ser ansioso não é tão ruim. Tenho um filho de 6 anos. Será que ele poderá ter também? Como identificar? Tá vendo? Eu queria só agradecer, né, essa participação, porque é muito comum isso acontecer. A gente ter sinais e a gente desviar isso para outras coisas. De repente, eu vou dar o meu exemplo, porque eu digo para todo mundo, especialmente para os meus pacientes, que eu sou a cobaia, né? Então, assim, gente, eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E até eu realmente identificar, descobrir, eu achava que... Porque o meu sintoma principal é falta de ar. Quando eu estou muito ansiosa, eu acabo não conseguindo respirar direito. Ainda bem que hoje, com tratamentos, terapia e muita informação, isso tem sido cada vez menos. Mas logo quando eu descobri, eu fui parar no hospital, no pronto-socorro, andando de cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. Porque eu não conseguia respirar e eu me desesperava. O pior vilão da ansiedade é o desespero. É quando a gente acha que vai morrer, que aquilo ali não vai passar. E a gente começa a ficar mais ansioso, produzir mais hormônios, porque o nosso cérebro está entendendo que a gente está em perigo. Então, assim, ansiedade ela é multifatorial, assim como a maioria dos transtornos psicológicos. Existem fatores genéticos, né, hereditários, então sim, infelizmente essa criança pode desenvolver ansiedade, mas não significa que ela está fadada a sofrer de ansiedade. Se ela tiver um ambiente familiar acolhedor, que a estimula, que a desenvolve, que a escuta, que respeita as suas dificuldades, provavelmente essa ansiedade vai ser sentida com menos sofrimento. Fato, né, gente? 11h33. A gente vai fazer a última aqui, a Laís, agradecer, inclusive, o tempo que ela ficou com a gente aqui, 1 hora, né, gente? Tem mais outro. Tem uma, né? Aqui. Diga aí essa da... Tenho muita ansiedade devido a estar na fase dos 53 anos e não ter mais abertura no mercado de trabalho. Essa parte a gente vai falar no programa especial que a gente vai tratar, os 50 mais. Vamos guardar essa pergunta aí, viu, William? Para a Laís responder depois. Deixa eu ver essa aqui. Tem uma aqui, tinha duas no meu pessoal. Sim, essa aqui é interessante também. A questão da sexualidade. É muito difícil essas escolhas quando a gente vai ficando velho, velha, né, amiga? Em relação à sexualidade, né? Porque
são escolhas viver numa vida sexual ativa ou não, mas ainda como mulher temos muito preconceito, porque os homens não aceitam ou muitas vezes não e trocam a gente. É porque também quando você passa de uma fase, né, de idade, as pessoas acham que o sexo acaba, mas não é bem assim, né? Na verdade não é uma escolha, é uma necessidade. É uma necessidade também. A questão é que se você deixa de estimular, o seu corpo vai acostumando, adaptando a viver daquele jeito, mas não significa que você não tenha essas vontades. Óbvio que diminui, que com o tempo, como eu falei da adolescência, né, que é o oposto, completo oposto, que é o pico das emoções, que é a ebulição das emoções, quando a gente vai amadurecendo biologicamente, normalmente esses hormônios, esses desejos vão diminuindo um pouco, mas não significa que a gente precisa se anular. Então, essa questão aí da troca, que eu acho um termo bem pesado, eu entendo que a gente ainda precisa andar muito em direção a essa questão da cultura do machismo, né? Então, é como se as mulheres fossem descartáveis, que você utiliza elas ali na flor da idade e depois troca por uma mais nova, né? Que eu acho que é um termo muito pesado. Mas, na verdade, isso é uma questão que precisa também vir de nós, né? Que a gente precisa se impor e dizer assim, não, você não vai me tratar dessa forma, eu mereço mais. E a gente, trabalhando a nossa autoestima e sabendo o nosso valor, a gente consegue sim se relacionar com pessoas bacanas. 2 pontos interessantes, gente, pra gente conversar, né? Jack. A questão da autoestima. Pode contar, Jack. Não, e pra gente fechar essa fala da doutora Laís em relação à autoestima e às mulheres também, alguém pergunta essa história de propósito de vida, né? Porque é uma confusão na cabeça. Qual é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? Qual o propósito de vida que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer meu propósito? Eu tenho que criar um propósito de vida? Como a psicologia explica esse termo, doutora? Jaque, eu adoro metáforas, né? Então, eu vou trazer uma aqui para a gente entender. Imagina que você vai na rodoviária e você fala assim, moço do guichê, eu quero uma passagem. Qual a primeira pergunta que ele vai falar? Que ele vai te fazer? Para onde você vai? vai? Para onde, né? Verdade. Então, assim, a tua vida, ela é uma grande viagem e você precisa saber para onde você quer ir. Claro que no meio do caminho você pode mudar percursos, mudar objetivos, mudar metas, mas você precisa saber para onde você está indo, o que você quer alcançar a médio, longo, curto prazo. Isso são propósitos, né? Muito mais do que resultados. Propósito é o processo, é como você vive, é acordar e pensar. Estou em direção aos meus propósitos, minhas atitudes, elas são condizentes com os meus objetivos, né? Então, é muito importante uma vida com propósitos, porque isso é motivador, e uma vida sem propósitos, ela é frustrante e acaba provavelmente levando a sintomas depressivos. Alguns psicólogos dão dicas de fazer uma lista, assim, né? De o que você quer chegar, de onde você quer chegar, dos objetivos que a pessoa quer. Você indica também as pessoas traçarem essas metas? Adoro trabalhar com escritas, com tarefinhas, né? Algumas tarefinhas que são legais pra gente. Às vezes a gente nem imagina que tá pensando. Uma vez eu fiz uma atividade dessa com a paciente, ela falou, nem sabia que eu tinha esses objetivos, que eu tinha esses propósitos, e acabei descobrindo isso. Então, assim, às vezes esses objetivos, eles estão num campo muito abstrato na nossa cabeça, então fica difícil de você seguir viagem para um caminho, um destino final, sem saber onde ele fica. Então é muito importante, sim, acho muito bacana você colocar no papel seus objetivos de curto prazo, que seria ali em média 1, 2 anos, médio prazo ali 5 anos e longo prazo de 10, 20 anos. Vamos às últimas, gente. 11h38, que a gente tem entrevista aqui do prefeito, tem outras participações. Doutora Laís, uma última pergunta, eu acho que essa é muito pertinente para a gente terminar. Sobre o perdão. Por que é tão difícil perdoar, já que é uma das emoções mais difíceis de lidar do ser humano? Vamos para mais uma metáfora. Eu diria que não perdoar é como se você ficasse ancorado num rio poluído, em que você está o tempo todo dando voltas nesse barco, dentro de um rio poluído. Perdoar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é você
concordar com o que fizeram com você, não é você permitir que façam novamente, é justamente cortar essa âncora, né? Desancorar o seu barco e seguir viagem. Então, perdoar é libertação. Perdoar é você não se condenar a viver com aquilo que te fizeram para o resto da sua vida. Eu costumo falar que a gente não escolhe as situações pelas quais a gente vai ser vítima, vai passar por alguma situação. Mas a partir do momento que você foi vítima de alguma coisa, seja pequena, média ou grande de intensidade, isso não importa. O que importa é como isso repercute em você. Você tem uma escolha. Você pode continuar a sua vida como vítima ou apesar de ter sido vítima. Então, viver como vítima é você viver se martirizando, é você viver ancorada nesse rio, é você não perdoar, exatamente, lembrando e, enfim, reproduzindo o que te fizeram. Viver apesar de ter sido vítima é você compreender que você não pôde escolher o que te fizeram, né, que partiu do outro, mas que apesar disso você tem escolhas e você pode ser feliz e seguir o seu caminho aí, sua trajetória. Por que a ansiedade, eu vou fazer a da ouvinte, está ligada à fome? Elas, quando tem ansiedade, fica com fome. É muito típico. Nossa, é porque, assim, normalmente a gente come nossas emoções. Então, na maioria das vezes, a gente não... como a gente tem uma relação com a alimentação? Qual é a sua relação com a alimentação? Se você pensar que alimentar-se é sinônimo de nutrir-se, né? Então, você vai entender que, na maioria das vezes, você precisa fazer escolhas mais inteligentes para que você nutra o seu corpo. Afinal, o seu corpo é sua casa, é o seu antro. Então, se você coloca, por exemplo, um nutricionista poderia falar melhor, mas eu adoro esse tema. Se você coloca calorias vazias o tempo todo, se você não nutre o seu corpo da forma adequada, então, né, seu corpo provavelmente vai começar a dar falhas, vai dar sinais. Então, por que a gente começa a comer? Porque comer é prazeroso. Porque comer dá sistema de recompensa, né? Libera dopamina. Então, é uma forma rápida de eu ficar satisfeito. Só que isso não vai resolver o teu problema original. Então, você vai continuar comendo, você vai ter uma satisfação muito rápida, depois vem a culpa, o sofrimento e a frustração. Então, acaba sendo um ciclo, né? Então, se isso está acontecendo muito com você, é importante que procure ajuda. Na maioria das vezes, a gente precisa pensar na alimentação como nutrição. Não é que a gente não possa comer comidas gostosas e palatáveis, né? De vez em quando. E prazerosas. A gente pode, mas precisa ser minoria. Doutora Laís, muito obrigada pela sua participação aqui na hora do almoço. Foi um almoço muito bom para a gente degustar. E com certeza nossos ouvintes teriam muitas perguntas. Ele fazer um convite para que outras vezes a gente possa conseguir sua liberação para de vez em quando aparecer por aqui para conversar. Eu que agradeço. Gente, vamos ficando por aqui com a doutora Laís, mas vem aí o prefeito Edin Duarte